Mary, você realmente poderia estar nessa cidade? Nos meus sonhos mais inquietos, eu vejo essa cidade, Silent Hill. Você me prometeu que me levaria lá de novo algum dia, mas você nunca levou. Bom, eu tô sozinha lá agora, no nosso lugar especial, esperando você. Recebi uma carta. O nome no envelope dizia Mary. O nome da minha esposa. É ridículo, não poderia ser verdade. Isso é o que eu continuo dizendo a mim mesmo. Uma pessoa morta não pode escrever uma carta. A Mary morreu daquela maldita doença há 3 anos. Então por que eu estou procurando por ela? Nosso lugar especial. O que ela poderia querer dizer? Toda essa cidade era o nosso lugar especial. Ela quer dizer o parque no lago? Passamos o dia inteiro lá. Só nós dois, olhando para a água. Poderia Mary realmente estar lá? Ela está realmente viva, esperando por mim. Um dos maiores jogos de terror já feito na história. Silent Hill 2, ele é maravilhoso em todos os aspectos. E hoje, pessoas, eu quero trazer a história desse jogo. Temos muita coisa para conversar durante o vídeo todo e nós vamos apresentá-lo com dublagem, para ficar mais fácil para vocês entenderem as falas dos personagens, ainda se mantendo com a base do material original. Se vocês puderem ir na descrição e conhecer o trabalho de cada um que participou desse projeto, eu agradeceria muito. Esse vídeo eu tenho certeza que não vai me dar um centavo, pois os temas são pesados, toda a história é muito macabra e bizarra, mas é um dos maiores, se não o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E eu queria trazer esse vídeo pra vocês. Então, se você puder deixar um gostei e comentar o que você achou desse vídeo, agradeceria e muito. Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos entrar na mente distorcida de James, o protagonista de Silent Hill 2. Eu tenho que trazer um pouco de contexto para vocês entenderem o que está acontecendo com este protagonista. James é um homem quebrado que vive uma ilusão de querer achar sua esposa em uma cidade que eles viveram felizes em umas férias há muito tempo atrás. Mas por uma doença que não é descrita, não tem informação o que aconteceu com a sua esposa, ela passa a adoecer. Em 3 anos ela falece dessa doença. O relacionamento deles, que era lindo e perfeito, um sonho que eles acabaram se encontrando juntos, acabou virando o maior pesadelo da vida dos dois. O James até então trabalhava no escritório e a sua esposa era dona de casa. É muito difícil pôr em palavras o que 3 anos deteriorariam na cabeça de uma pessoa que acabou vendo a pessoa que mais amava se definhar por conta de uma doença que não tem cura. E não é como se o jogo não mostrasse que James não tentou fazer alguma coisa pela sua esposa, pois tem áudios com o doutor e tem várias outras pistas que vão deixar claro que James tentou lutar sim pela sua mulher até o final. Mas infelizmente a vida foi cruel para esse casal. 3 anos da vida do James que ele passou sendo torturado por justamente tentar ter esperança de que sua esposa iria melhorar, mas a doença cada vez mais a deixava pior. Não só fisicamente, mas também psicologicamente. Aquela doce e gentil Mary que ele conheceu e que era o amor da sua vida, tinha se transformado também numa pessoa horrorosa, deixando brigas e discussões cada vez mais
acaloradas sobre a relação que os dois tinham. O James não consegue suportar a dor da morte da própria esposa, e é por isso que quando ele vê essa carta, ele é levado de volta para Silent Hill, pois justamente poderia ser neste lugar que ela talvez estaria ali esperando por ele. Uma coisa que é importante já deixar clara é que o James, ele sofre de desilusão. Ele não consegue deixar a esposa ir embora. É como se ele não aceitasse a morte da própria esposa e ele precisasse estar com ela, como se ele fosse um dependente emocional dela. Por justamente ele não saber lidar com a morte dela e não saber lidar com tudo que está acontecendo, ele cria uma desilusão na cabeça de que ela estaria viva, pois ele fica se questionando até nessa introdução, de que será que ela tá viva ou não? Ou será que alguém escreveu uma pegadinha? O que será que foi esse negócio? Não só vem perguntas pro jogador, mas o James, ele acaba acreditando de que talvez exista uma chance real de que ela estaria nessa cidade, mesmo sabendo que ela morreu. Então eu quero que vocês saibam que a mente desse protagonista é completamente quebrada, por justamente acreditar de que a sua mulher estaria aí nessa cidade. E que de alguma forma eles pudessem ter algum momento juntos ou estarem juntos novamente. Mas não é como se ele nunca tivesse deixado ela, né? Pois ele não para de pensar nela desses 3 anos que ela ficou doente e ainda continua pensando até depois da própria morte. E essa ilusão acaba levando ele para Silent Hill, para justamente tentar reviver esses momentos felizes ou para ver o que aconteceu. Quem será que escreveu essa carta? Será que foi sua esposa ou alguma outra coisa? Com toda essa mistura dessa desilusão, medo, curiosidade e mistério, que ele vai pegar então um mapa que está dentro do seu carro para ir em direção a Silent Hill. A parte principal da cidade não dá para acessar com o carro, pois está completamente fechada, fazendo com que ele pegue um atalho pela floresta. E é chegando mais perto da cidade que ele se depara com um cemitério, e ele se encontra com outra pessoa lá dentro. Com licença, eu... Ai, nossa, me desculpa, eu estava... Não, está tudo bem. Eu não queria assustar você. Estou meio perdido. Perdido? Sim, eu estou procurando por Silent Hill. Esse é o caminho certo? Sim. É difícil ver com essa neblina, mas só tem uma estrada. Não tem como errar. Obrigado. Mas... Sim? Eu acho melhor você ficar longe. Essa cidade tem alguma coisa errada com ela. É meio difícil de explicar, mas... É perigosa? Talvez. E não é só a neblina. Ok, eu entendi. Terei cuidado. Eu não tô mentindo. Não, eu acredito em você. É só... Acho que realmente não me importa se for perigoso ou não. Vou para a cidade de qualquer maneira. Mas... por quê? Estou procurando alguém. E quem é? Alguém... muito importante pra mim. Eu faria qualquer coisa se pudesse estar com ela novamente. Eu também. Eu tô procurando a mamãe. Quero dizer, a minha mãe. Já faz muito tempo que eu não a vejo. Pensei que meu pai e meu irmão estivessem aqui, mas... também não consigo encontrá-los. Sinto muito, não é problema seu. Não, eu espero que você a encontre. Sim, você também.
E aqui temos uma outra personagem principal da trama de Silent Hill 2. Ela pode não ter se apresentado pro James agora, mas o nome dela é Angela Orozco. Ela tem 19 anos e ela também veio de fora de Silent Hill. No caso, ela tá procurando a mãe dela e ela não sabe também se o paradeiro do irmão ou do pai também estaria ali na cidade. Depois que ela se formou na escola, ela acabou fugindo de casa, mas foi o pai dela que a trouxe de volta. Isso estou dizendo segundo a biografia dela, que está no livro das Memórias Perdidas, que tem a curadoria dos criadores do jogo, que é conhecida também como Team Silent. Silent Hill ficou tão importante dentro da Konami que eles acabaram fazendo uma equipe especializada em trabalhar no Silent Hill. Tá certo que alguns funcionários também faziam outras coisas dentro da Konami, mas esse time é responsável pelos 4 primeiros Silent Hills, o que tem meio que a característica e também todas as coisas da cidade, aquela coisa de explicar o culto, todos os Silent Hills sendo interligados e contando meio que o universo do que aconteceu com a cidade e também esses outros personagens que vão aparecendo nos jogos futuros. O que eu quero dizer é que esse livro é bastante importante para ter mais informações a respeito do jogo Silent Hill 2. Não só ele, mas também o Silent Hill 1 e 3, que também foram produzidos pela mesma equipe. Tá certo que trocou o diretor e alguns outros membros foram saindo, mas praticamente a equipe e a ideia se permaneceu a mesma nos 4 primeiros jogos. Mas voltando a falar um pouco da Angela aqui pra vocês, ela também foi levada pra Silent Hill, da mesma forma que o James também foi levado pra lá. Alguma coisa os chamou pra irem nessa cidade. No caso do James foi a carta e da Angela não é bem explicado, mas parece que é a vontade de procurar a mãe dela de novo. Uma coisa é certa, Angela e James, eles têm algo em comum. A cidade acabou chamando eles pra ali. E a cidade, ela não chama qualquer pessoa, porque esta cidade, ela é muito especial, pois justamente lá no primeiro jogo vai ter mais detalhes a respeito do culto de Silent Hill. Não só isso, mas também tem o livro das Memórias Perdidas, que fala bastante a respeito do que aconteceu nessa cidade, falando que ela já foi uma terra sagrada e que muitos rituais já aconteceram nessa região. Justamente a coisa mais conhecida que eu preciso resumir um pouco para vocês, porque essa cidade tem um culto que é muito importante para essa história. Durante o jogo todo, o James ele vai ver algumas coisas a respeito desse culto e da história dessa cidade. Então eu decidi agora resumir um pouco dela para vocês entenderem o que é o culto de Silent Hill. Pois aparentemente o James tem conhecimento disso, mas ele não vai falar durante o jogo inteiro. Isso vai ser um pouco mais explorado na parte do segundo cenário que tem no jogo, chamado Born from a Wish, que é justamente jogando com uma outra personagem que vai aparecer durante o jogo principal, que é como se fosse entrando um pouco mais na mente do James e ali vai falar um pouco mais do que tá acontecendo com esse protagonista. O cara não tem só a mente quebrada, ele tá fazendo outras paradas que vocês vão entender. Mas voltando a falar do culto de Silent Hill aqui. Essa é uma cidade que possui um sistema de crenças indígenas e também algumas coisas cristãs e também tem algumas mitologias e coisas de outras religiões como judaica, e tem até coisas, por exemplo, de referências a religiões da Ásia também, onde essa cidade possui um sistema de crenças e que foi transmitida ao longo de vários anos. E o aparecimento também de rituais sobrenaturais e sacerdotes fanáticos que vão aparecer ao decorrer da série de Silent Hill. Mas é fato que esse solo de Silent Hill é considerado sagrado não só por culto, mas também ao longo de várias outras pessoas como nativos americanos que já fizeram rituais ao decorrer, né, da toda a sua história e da vida, né, que eles passaram ali, chegando até o culto que nós vamos ver agora. Ainda mais antes que os primeiros colonos chegassem em Silent Hill a fim de montar uma cidade ali no futuro. Mas ali já era um lugar sagrado. As cerimônias eram realizadas nesta terra e tornaram-se um modelo para o culto que temos na fé hoje dessa cidade. É importante notar, porém, que a religião nativa não é a mesma coisa que o culto. A base para que o culto acreditava deriva de um mito que foi transmitido ao longo dos anos. Em resumo, uma vez Deus decidiu criar o paraíso e seu poder acabou, mas algum dia Deus ressuscitaria mais uma vez. As portas do paraíso seriam abertas e todos seriam salvos. Um detalhe único dessa religião é a ideia de que durante os primórdios da humanidade só havia sofrimento e ódio. Parece que isso se tornou a base para esses sistemas de crenças. Eu tô literalmente
literalmente lendo o livro das Memórias Perdidas, porque é lá que tem a fonte bem mais importante do que é o culto de Silent Hill. Essas tais crenças começaram a virar um sistema e virou uma forma de religião, e depois o negócio expandiu ao longo dos anos, resultando em outras pessoas que vão aparecer na franquia, como em Silent Hill 3. E também pode-se supor que a Alessa, que é a menina lá do primeiro jogo, que nasceu pelo menos há 30 anos atrás, foi consagrada como santa no culto, e assim a estrutura da organização só recentemente foi colocada em ordem. Lá no primeiro Silent Hill nós vemos um pouco mais a respeito do culto por conta da Dahlia Gillespie, que ela utilizou a própria filha, que tinha alguns poderes, para ser esse novo portador desse deus. Ela ficou grávida praticamente desse deus. A mãe utilizou a própria filha nos rituais do culto de Silent Hill. No caso do primeiro jogo, o Henry, que é o protagonista, acaba impedindo disso acontecer, jogando como se fosse um líquido vermelho na filha da Dahlia quando tá pra acontecer, né, o ritual, as coisas tudo de novo, e acaba surgindo um bicho chamado Incubus. Não é o tal deus, não é aquela coisa da entidade que eles adoram, é outra coisa na verdade. E o mais importante pro segundo jogo é que vocês têm que ter em mente o quê? O James, ele tem conhecimento dessas coisas da cidade, não dos acontecimentos do primeiro jogo, é claro, mas ele sabe que a cidade tem essas coisas místicas. E por mais que o Harry tenha sobrevivido a todo esse ataque, as coisas bizarras que aconteceram no primeiro jogo, a influência da tortura que a Alessa passou ainda reside na cidade. Que nem eu falei, ela teve características especiais que essa tortura, toda essa coisa que aconteceu com a Alessa, acaba impregnando a cidade toda, levando ela para esse submundo. Tanto que a prova disso é que tem alguns inimigos que vão aparecer, que são como se fossem umas baratinhas chamadas Creeper, que é justamente reflexo da mente de Alessa ainda agindo sobre toda a região ali. A materialização da escuridão que dorme no coração das pessoas é o que vai refletir na aventura do James. Na cidade de Silent Hill existe um poder que dá uma forma discernível aos pensamentos mais íntimos das pessoas quanto ao outro mundo que aparece na série. A cidade não está apenas mostrando aos personagens os seus pesadelos, mas na verdade manifestando elementos de suas mentes inconscientes. Basicamente, a cidade vai começar a jogar na cara do James as coisas que aconteceram no seu passado. E que nem eu já falei pra vocês, as pessoas não são chamadas à toa pra Silent Hill. E é justamente essas manifestações vão começar a aparecer pro James, que é agora o primeiro inimigo que ele encontra nesse beco. O nome dessa criatura é Lying Figure, ou traduzindo ao pé da letra é figura deitada. Este é um ser que representa a imagem de um paciente se contorcendo em agonia, uma manifestação do sofrimento de James. É justamente manifestando a dor que ele viu na sua própria esposa. É por isso que a figura tem esta forma mais feminina e também a parte de cima parece um saco, como se fosse de hospital, como se fosse alguém sendo restringido por uma loucura ou também para conter uma doença. Caso vocês não saibam, pessoas que morrem por algum tipo de doença, elas não são enterradas de forma normal. Existe esse saco preto que envolve elas para que a contaminação da doença não passe para quem ainda está vivo. Então eles acabaram interpretando essa coisa meio restringida, essa agonia presa, que é praticamente o que o James acabou sofrendo vendo a sua mulher. E praticamente quando uma boca se abre dessa figura jogando uma fumaça de veneno, é como se fosse os momentos que a sua esposa teve de briga com ele, falando coisas horríveis e demonstrando a agonia dela em forma de palavras, que acabaram atingindo ele. O James vai passar a ver esses monstros e também outros que vão aparecer durante a sua jornada. No começo do jogo, ele vai falar que precisa ir para Rosewater Park, que é justamente aonde ele ficou com a sua esposa quando estava viva, na época que eles ficaram ali, sabe, em Silent Hill. Então, para ele poder até ir lá, ele precisa passar pelos Blue Creek Apartments, pois o caminho normal está completamente obstruído. Uma coisa que é interessante também de falar é que Silent Hill tem diversos desses buracos ou caminhos sem saída.
justamente por conta da tortura que a Alessa passou transportando a cidade para esse outro mundo. Então, explorando um pouco mais a cidade e encontrando a chave do apartamento, ele vai então se dirigir para esse local para chegar no Rosewater Park. Dentro dos apartamentos, algo sinistro aparece. No caso, além das line figures que vão ficar aparecendo também nos corredores, o lugar está muito escuro para poder enxergar e até ver o mapa que você pode encontrar na entrada dos apartamentos. O James, ele acaba encontrando um dos apartamentos abertos e dentro dele tem como se fosse um manequim, só que esse manequim tá vestido com a roupa da sua esposa e com uma lanterna presa a ele. Como está muito escuro, o James acaba não percebendo, mas vai aparecer um novo inimigo ali para ele. No caso, é um inimigo chamado Mannequin. Mannequin é essa coisa bizarra onde tem as pernas da parte de baixo e também outro conjunto de pernas grudadas ali pela metade da barriga. É como se duas pessoas tivessem sido cortadas ao meio e ligadas uma na outra, só que tem a parte das pernas somente em cima e depois as pernas andando embaixo. Novamente, mais uma representação do que aconteceu com a sua esposa. E também é outra figura feminina que vai ter esse aspecto mais monstruoso. No caso, segundo Masahiro Ito, que é o artista principal por trás dos monstros de Silent Hill, ele já informou que a inspiração base desse monstro é justamente uma prótese que a Mary acabava utilizando nos estágios mais avançados da doença. Novamente, mais uma das memórias que James teve pela doença que a sua esposa passou e também assemelhando ao que aconteceu no hospital, dela ter que usar uma prótese para poder andar. Uma coisa importante para dizer de Silent Hill 2 é que existe sim essa questão mais inerente do ser humano de começar a mexer com coisas mais íntimas, melhor dizendo. Isso porque sim, o James, ele tá vendo a sua esposa, ele tá vendo essas distorções, esses monstros, criaturas, representando coisas que a sua mulher passou e a agonia dela, mas também existe essa coisa pra chocá-lo. E os próprios criadores e desenvolvedores do jogo também falaram que utilizaram isso pra chocar as pessoas. Justamente como se fosse brincar com o horror psicológico do que você está vendo ou não. A interpretação do que o James está vendo que vai ser refletida pro que você está vendo. É por isso que esse jogo é tão único e tão bem feito, onde essas coisas inerentes ou coisas mais íntimas, melhor dizendo, que um homem passaria ao ver uma mulher, também vai estar meio que subjetivo no tema desses monstros. Não dizendo que representa alguma coisa mais sexual, melhor dizendo. Como eu falei pra vocês, a representação é da agonia da mulher e do que ela passou enquanto estava viva, pelos 3 anos da doença dela. Mas existe sim esse horror de choque, que é justamente para mexer com o seu psicológico. E é claro, para também mostrar o psicológico bagunçado que tá dentro do James. Então, a ideia que a galera coloca um pouco sobre o James ser um pervertido ou tá só pensando em sexo é meio equivocada, por justamente estar representando as coisas mais inerentes de um ser humano, passando por uma ilusão e querendo que a sua esposa volte, mas ao mesmo tempo ele passa por todos esses tormentos voltando na sua cara que a cidade está jogando pra cima dele. Ai! Ei, espera! Droga. Uma garotinha apareceu na frente do James. Bom, essa garota vai se apresentar mais pra frente, então quando ver o momento certo eu vou falar mais a respeito dela. Mas essa garotinha, ela é muito importante pra história. E como se não bastasse ele já tá vendo um monte de criatura, ele ainda vê uma coisa no final do corredor que é de tremer qualquer pessoa. Um ser, uma pessoa, não dá pra saber o que é, iluminado com uma pequena luz vermelha e um triângulo na cabeça. De início, James não sabe o que é, e a gente também não. Então a gente vai continuar seguindo viagem. Ai, meu Deus. Quem poderia...
tanto a parte dele ver a roupa da Mary quanto agora é justamente mais uma coisa que vai refletir da mente do James. Justamente porque ele começa a ver coisas e até, uma curiosidade legal, o corpo que está aí nesta cadeira vendo a TV é justamente o James. Revelado justamente no making of de Silent Hill 2, os produtores já falaram que é o James, é basicamente ele se vendo, né? Mas ao mesmo tempo, o jogador é que vê ele e o James pode ter visto outra coisa, um outro homem morto, não dá pra saber. Mas é justamente pra você que tá jogando entender que é o James ali, sentado vendo TV. Depois de resolver mais alguns puzzles e continuar andando pelo apartamento, vai ter esta seguinte cena. Aquele monstro que nós vimos no corredor, ele agora aparece agredindo e abusando de manequins, que são os monstros que eu falei pra vocês agora há pouco. Por enquanto, ainda a gente não tem tanta noção do que é essa criatura, porque vai explicar mais pra frente o que ele é, mas pra vocês terem um norte do que é o tal cabeça de pirâmide por conta dessa cena, basicamente ele é a aparência de um executor de tempos do passado, que é atualmente uma encarnação da parte da consciência do James que se sente que precisa de punição. Então, basicamente, é como se esse bicho agredisse as memórias dele, pois justamente o James se sente culpado. Culpado pelo quê? Talvez pelo que aconteceu com a esposa, talvez pela doença, de não ter cuidado dela. O jogo ainda vai elaborar melhor essa situação. Então, só para vocês saberem que o cabeça de pirâmide, ele não tá refletindo nada a respeito do que o James tem de vontade. Essa criatura é para representar a punição dele, e não qualquer outro desejo carnal que ele tenha. Não é essa a situação. Que nem eu falei para vocês agora há pouco, Silent Hill vai utilizar o choque envolvendo violência e coisas mais gráficas e até abusa outros monstros como uma forma de choque para vocês verem a situação da mente do James agredindo a ele mesmo. E aí então o James ele vai continuar explorando mais ainda os apartamentos e ele vai ouvir alguns barulhos estranhos vindo de outro lugar, o que vai fazer com que ele conheça mais um personagem. Não fui eu, cara. Eu não fiz nada. Fez o quê? Eu não fiz nada. Eu juro. Ele já tava assim quando eu cheguei. Meu nome é James. James Sunderland. Ed. Ed, quem é aquele cara morto na cozinha? Eu não fiz aquilo. Eu juro que eu não matei ninguém. Você não é amigo daquela pirâmide vermelha, não é? Pirâmide vermelha? Eu não sei do que você tá falando. De verdade. Mas eu vi alguns monstros estranhos por aí. Eles me assustaram muito. Então eu corri pra aqui. Bem, acho que esse lugar também não é muito seguro. Ainda mais o que aconteceu aqui.
Eu já disse que eu não sei. Eu nem sou dessa cidade. Eu acabei de... Você também, hein? Algo acabou te trazendo aqui. Certo? Pode-se dizer que sim. Bem, seja lá o que for, acho melhor você sair daqui logo. Você tá certo. Mas e você? Vou embora assim que terminar aqui. Ed, tenha cuidado. James, eu... Se cuida também. Esse cara é Eddie Dombrowski, que também chegou recentemente na cidade, mais um cara que tem meio que coisas similares ao James. Da mesma forma que a Angela chegou na cidade, agora tem mais um cara e também o James. Todos eles foram chamados para Silent Hill. Ainda não vai falar direito o que é esse cara, mas ele aparentemente agora parece mais uma das vítimas das coisas que estão acontecendo na cidade. Bom, vítimas entre grandes aspas, porque ao decorrer da história nós vamos ver vários plot twists, já tô avisando vocês. Pois que nem eu falei pra vocês, a cidade não chama as pessoas sem motivo. O Ed, ele aparenta ser esse gordão meio desajeitado e que acabou vendo, né, um corpo ali jogado na geladeira. Ele diz que o corpo já estava assim quando ele chegou. Agora, se é verdade ou não, nós só vamos descobrir no futuro. Então o James continua caminhando pelos apartamentos até se deparar com a Angela mais uma vez. Ah, é você. Sim, sou eu, James. Angela. Angela, ok. Eu não sei o que você tá planejando, mas é sempre um outro jeito. Ah, sério? Mas você é igual a mim. É mais fácil simplesmente correr. Além disso, é o que nós merecemos. Não, eu não sou que nem você. Você tá com medo. Eu sinto muito. Tá tudo bem. Você encontrou a sua mãe? Ainda não. Ela não tá em lugar nenhum. Ela costumava morar nesse prédio? Eu não sei. Então, tudo que você sabe é que ela morava nessa cidade? O que você disse? Como você sabe disso? Bem, eu só pensei, porque é aqui que você está procurando por ela. De que outra forma eu saberia? É. Estou certo? Eu tô tão cansada. Então, por que você veio para essa cidade? Ai, me desculpa. Mas você encontrou a pessoa que você procura? Ainda não. O nome dela é Mary. Ela é minha esposa. Me desculpa. Está tudo bem. De qualquer forma, ela está morta. Não sei o porquê acho que ela deve estar aqui. Ela tá morta? Não se preocupe. Eu não estou louco. Pelo menos, acho que não. Eu preciso encontrar a mamãe. Devo ir com você? Essa cidade é perigosa. Agora eu sei o que você significava lá no cemitério. Não, eu vou ficar bem sozinha. E além disso, eu só trazeria você mesma. E enquanto a isso? Você segura pra mim? Claro, sem problemas. Se eu ficar com isso, nem eu sei o que eu sou capaz de fazer.
Sai! Me desculpa, eu fui má. Por favor, só... Nós encontramos a Angela namorando a ideia de acabar com a própria vida. E ela meio que vê esse reflexo no James durante a conversa, falando que seria mais fácil fugir, seria mais fácil ir embora e continuar fugindo, não levaria a lugar nenhum. Bom, basicamente isso aqui tá revelando a depressão da Angela, de que seria mais fácil tomar justamente esta medida do que continuar existindo e tendo algum tipo de objetivo. Ainda mais por conta das coisas que aconteceram com ela. Ela tem um passado muito tenebroso e muito assustador, que ainda não foi revelado 100%, mas já é possível entender que existe sim um grande problema com ela, pois ela estava para tirar sua própria vida. O James consegue controlar a situação, ainda assim de forma inadequada, ou meio que fazendo algo vergonhoso ali, mas mesmo assim ela evita de fazer isso e vai continuar procurando a mãe dela. Então o James vai continuar procurando a saída dos apartamentos para justamente ir para Rosewater Park. Mas é claro, no caminho não ia ser nada fácil e ele vai acabar se deparando mais uma vez com um cabeça de pirâmide. Da mesma forma que o James viu que dando tiros no Pyramid Head fez com que ele se afastasse, acontece a mesma coisa depois de muitos tiros, e ainda mais que se você não ficar ligeiro, ele pode pegar esse facão gigante e dar em cima de você e vai arrancar muita vida. Fora que, se você chegar muito perto dele, ele vai agarrar o pescoço do James. Mas o mais importante é que o Pyramid Head ele vai embora. Mas no meio do caminho, James vai acabar se encontrando com a garotinha que pisou na mão dele no corredor dos apartamentos. Você! Foi você, não foi? Foi você que pisou na minha mão. Eu não sei. Talvez fui eu. O que uma garotinha como você tá fazendo aqui, afinal? Ah? Você é cego ou algo assim? O que é essa carta? Não é da sua conta. Você nem amava Mary mesmo. Espere! Como você sabe o nome da Mary? Por mais que não é falado o nome dela agora, melhor eu já fazer a apresentação para vocês não ficarem perdidos. O nome dela é Laura e ela tem 8 anos e tá na cidade de Silent Hill procurando também pela Mary. A única coisa que ela tem em comum com o James é justamente querer ver a Mary e saber o que aconteceu com ela. Ela chegou a ser paciente no hospital, o mesmo que a Mary ela foi internada. Ela não tem mãe, não tem pai, ela é uma órfã. Por mais que ela tenha outros irmãos e irmãs, ela vê a Mary como se fosse uma mãe para ela, já que a Mary era muito carinhosa e uma pessoa muito querida para Laura. Mas ainda assim, a Laura, sendo uma menina um pouco mais esperta, ela vê o James de uma forma um tanto quanto estranha. Ela não vai com a cara dele, melhor dizendo. Muitas pessoas criam dezenas de teorias envolvendo essa menina e tem muita coisa que viaja muito. Nossa, é um absurdo o que fazem de teorias com a Laura. Mas, pelo menos o que eu entendo dos livros das Memórias Perdidas e vendo os documentários e vendo as entrevistas, é que a Laura realmente é inocente. Ela é uma garota que realmente estava procurando pela Mary. Isso porque, pelos próprios comentários dos criadores, ela não tem nenhum tipo de escuridão dentro do coração. Que nem eu expliquei pra vocês do negócio da escuridão do coração, lá do culto, aquela coisa toda. E que acaba, sabe, mostrando coisas do seu interior, como monstros e criaturas bizarras espalhadas pela cidade. Mas no caso da Laura, isso não acontece. Ela simplesmente vê as coisas normais, como se nada tivesse acontecendo. E ela realmente foi honestamente procurar por Mary em Silent Hill. Ela pode não ser igual o Ed e a Angela e o James, que foram realmente com um propósito e a cidade chamou eles. Mas ela realmente foi por um acaso, procurando por Mary por conta de uma carta que vai ser revelada mais pra frente. E também das conversas que ela teve com a própria Mary. Enfim, vamos continuar aqui a aventura. Agora o James finalmente consegue encontrar o Rosewater Park e ele acaba encontrando outro personagem muito importante para essa história. Mary.
Não é você. Eu pareço com a sua namorada? Não, minha falecida esposa. Eu não acredito. Você poderia ser irmã gêmea dela. Seu rosto, sua voz, apenas seu cabelo e suas roupas são diferentes. O meu nome é Maria. E eu não me pareço com uma fantasma. Pareço. Viu? Viu como eu sou quente? Você realmente não é a Mary. Eu te disse. Eu sou a Maria. Me desculpa, eu me confundi. Aonde você vai? Eu estou procurando a Mary. Você a viu? Você não disse que ela morreu? Ah, sim, há 3 anos atrás. Mas eu recebi uma carta dela. Ela disse que estava esperando em nosso lugar especial. Isso é aqui? De qualquer jeito, eu não vi ela. Esse é o seu único lugar especial? Bom, eu acho que tem um hotel também. Aquele no lago. Eu me pergunto se ainda está lá. O Hotel Lakeview? Sim, ainda tá lá. Então, o hotel era seu lugar especial, né? Aposto que era. Não faz essa cara. Eu tava brincando. De qualquer jeito, não é por aí. É por ali. Você tá vindo comigo? Você ia me deixar aqui? Não, mas... Com todos esses monstros por aí? Não, eu só... Eu tô sozinha aqui. Todo mundo se foi. E eu pareço a Mary, não é? Você a amava. Ou talvez você a odiasse. Não seja ridícula. Posso ir com você? Sim, tudo bem. Essa é Maria, e eu sei que alguns podem falar que eu estou usando a mesma pessoa para fazer a voz da Mary e da Maria, é porque existe um motivo para isso ser de propósito, pois no jogo original também é a mesma atriz que interpreta as duas personagens, inclusive o mesmo modelo para ser muito parecido, quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Que nem vocês mesmos viram, o James ele acaba reconhecendo traços e feições da Mary, mas não é a mesma coisa. Enquanto a Mary era gentil e mais recatada, aqui a Maria, ela é um pouco, digamos, mais quente. E também com muito medo das coisas que estão acontecendo na cidade. E agora eu tenho que explicar para vocês também que existe uma mecânica muito importante em Silent Hill 2, onde as suas atitudes vão te levar para um final diferente. E os finais que vão determinar o que você fizer, principalmente com a Maria, vão te levar para variações desses finais, dependendo de como você age com a Maria. Por exemplo, se você deixar ela muito para trás, se você esbarra muito nela, se você a protege, se você evita que ela tome muitos hits de monstros, sim, os monstros podem chegar a bater nela. Resumindo, se você se preocupa bastante com ela ou não. Em vários momentos você tem que voltar a falar com ela e trocar ideia e conversar, justamente para você mostrar que está se preocupando com ela, principalmente nas áreas mais à frente do jogo, como o hospital. No caso agora, James recebe um novo objetivo, que o seu lugar especial pode ser no Lakeview Hotel, que é justamente atravessando Toluca Lake, e que James acabou tendo suas memórias felizes quando sua esposa era viva, quando eles tiraram aquelas férias, que aparece até em alguns flashbacks que o James vai ter durante o jogo. Mas pra gente chegar até lá, a gente tem que fazer algumas coisas antes, que é chegando na área da parte histórica de Silent Hill, onde ali vai ter mais coisas a respeito do Pyramid Head. Mas durante o caminho, nós vamos parar num boliche, que tem justamente ali naquela avenida, e acabamos encontrando alguns personagens que nós já vimos nessa trama. O que você faz? Rouba? Mata? Não, fia, nada disso. Ah, você apenas o contra confate. Oxi, por que você tá falando isso?
Eu achei que você tinha dito que os policiais estão atrás de você. Não, eu só fugi porque fiquei cagado de medo. Eu nem sei o que a polícia tá fazendo. Mas se você fez algo ruim, por que você só não disse que você tá arrependido? Bem, eu acho que eu fugi muito também. É, não vai rolar. Eles não quiseram me ouvir. Ele nunca vai me perdoar. Ed, Hã? Você... James, nós nos conhecemos no prédio. É, eu lembro. Mas... Você está sozinho aqui, Ed? Não. Tchau! Espere, volta aqui! Ed, vamos atrás dela. Hein? Laura? Mas por quê? Laura? Esse é o nome dela? É, foi o que ela disse. Essa cidade está cheia de monstros. Como você pode sentar aí e comer pizza? Ela disse que tá bem sozinha e que um gordo como eu só atrasaria ela. Ah, esqueci você. Uma menininha saiu correndo por aqui. É, ela tava rápida demais. Você não vai atrás dela? Essa parte que vem do boliche é mais pra falar que o Ed, ele não é tão santo assim, igual a Laura tava conversando com ele. E falando em Laura, James e Maria ficam preocupados com ela e vão atrás da garotinha, ainda mais que a cidade tá toda perigosa, cheio de criaturas e monstros soltos por aí. No meio do caminho, eles têm que passar pelo clube Heaven's Night pra eles poderem chegar numa outra parte da cidade, visto que a Laura conseguiu passar uma fresta que os dois, que são muito altos e grandes, não conseguiriam passar e uma criança passou facilmente. Isso deu atalho para Laura justamente chegar em Brookhaven Hospital, onde as coisas vão começar a ficar bem mais sinistras. Nesse hospital vai começar a aparecer um novo tipo de monstro também, onde o monstro agora vão ser as enfermeiras deste hospital, e o nome delas é Bubblehead Nurse. No caso, essa criatura grotesca, ela é totalmente deformada, onde sugere que é mais uma influência da hospitalização que a Mary passou. Uma outra figura feminina, mas dessa vez relembrando a época que ela teve que ficar internada e passou por vários anos, tendo idas e voltas do hospital, e aí esse tormento é jogado de novo na cara do James. Explorando esse local sinistro, a Maria, que tá andando com a gente em todos os corredores, ela se sente cansada e pede pra gente fazer uma pausa. James. Só um minuto. Eu tô cansada. É só uma ressaca. Você deveria descansar. Tão confortável. Eu vou procurar por ela. Pela Laura. Voltarei assim que eu puder. Essa vai ser uma das partes que você, como jogador, se você quiser proteger mais a Maria, tem que voltar para esse quarto várias vezes, para mostrar que você se preocupa e se importa com ela. O James então vai continuar procurando pela Laura, até que ele vai enfrentar mais enfermeiras e mais coisas sinistras, até chegar na parte do terraço e ver que tudo ficou de noite. Ou a escuridão agora tá se mostrando para ele. E é justamente ali que aparece novamente o tal cabeça de pirâmide e faz com que o James caia ali do terraço para a parte mais específica de solitárias que tem ali dentro do hospital, um tratamento mais intensivo e psiquiátrico. Continuando andando e procurando pela Laura, chegamos em uma das partes que precisava ser destrancada desse hospital e encontramos a Laura brincando como se nada tivesse acontecendo. Laura? Hã? Você sabe meu nome?
Ed me contou. Aquele gordo boca aberta. Como você sabe sobre Mary? E qual o problema? Por que você não pode simplesmente me dizer? Você vai gritar comigo se eu não falar? Não, não vou. Eu era amiga da Mary. A gente se conheceu no hospital. Foi no último ano. Sua mentirosa! Laura, eu... Tudo bem, não acredite em mim. Mas... ano passado, a Mary já estava... Me desculpe, Laura. Vamos embora. Vamos embora. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Esse lugar não é para uma criança. Há todo tipo de coisa estranha aqui. Não posso acreditar que você ainda não levou nenhum arranhão. Por que eu deveria? Espere, espere! Tem algo que eu preciso pegar! Mais tarde, ok? Mas é muito importante! E o que é? Uma carta da Mary! Hã? Eu quero ir lá pegar, entendeu? Tudo bem? Sim, sim! Vamos, vai logo! Está aí dentro? Sim, na parte de trás. O que você tá fazendo, Laura? Está mais atrás, na mesa. Laura! O que você tá fazendo? Eu enganei você. Abre a porta, Laura. E por que eu deveria? Eu sou uma mentirosa, certo? Você quer que eu abra? Vai fazer o quê? Qual que é a palavrinha mágica? Laura! Tá bom, eu acho que eu não vou abrir. Eu acho que eu vou deixar você assim. Sua pirralha ranhenta, abre logo! Ora, seu cara de peido! O nome dessa criatura é Flesh Lip, ou Lábios de Carne. É um monstro que ataca pelo teto e ele tem uma metáfora para lábios lascivos, que uma parte simboliza a cama e a outra parte da boca no abdômen simboliza a Mary. Mais uma vez um estágio da doença dela, mas agora também uma representação, ainda mais com a boca, representando a época que a Mary, enquanto ficava doente na cama, ela se transformava num monstro. Isso pelos traumas que o James passou vendo a esposa daquele jeito e ela o tratando mal, xingando, falando muita coisa que deixava ele cada vez mais triste e desesperançoso de tentar ver a Mary que ele conheceu um dia. Então, para vocês entenderem, esta boca é para representar ela falando, é como se ela estivesse xingando ou falando as coisas pro James, e o James está relembrando mais uma vez dos 3 anos de tortura que ele passou vendo a esposa daquele jeito. Passando por esse bicho, o James ele meio que vai ser carregado entre grandes e enormes aspas, mas é como se fosse uma transição pro tal do Otherworld, que é justamente essa dimensão paralela que tem pelo ritual e as coisas da tortura da Alessa, levando para esse submundo. E agora o hospital foi completamente transformado nessa coisa bizarra que vem, né, desse submundo, mais ainda os traumas e pesadelos do James. E agora o James tenta procurar a saída deste lugar, mas também ele vai ver que a Laura sumiu e a Maria, no quarto que a gente deixou ela, também desapareceu. Então agora vamos resolver mais alguns puzzles, entrando em mais portas, sobrevivendo às criaturas ali bizarras, até chegarmos numa parte mais profunda do hospital, na parte do porão, e nós somos surpreendidos reencontrando a Maria. James! Mary? Ah, Maria. Você... Eu pensei que fosse... Me desculpa. De qualquer forma, estou feliz que esteja viva.
De qualquer forma! Como assim, de qualquer forma? Você não parece muito feliz em me ver. Eu quase fui morta ali atrás. Por que você não tentou me salvar? Tudo que você se importa é com a sua falecida esposa. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Você não consegue se importar nem um pouco comigo, não é? Não, eu só... Então fica comigo. Nunca me deixe sozinha. Você devia cuidar de mim. E a Laura? Você encontrou ela? Sim, mas... ela fugiu. A gente tem que encontrar ela, juntos. Você realmente parece se importar com ela. Você a conhece? Eu nunca conheci antes, mas eu sinto muita pena dela. E ela tá completamente sozinha. E por alguma razão, eu sinto que é o meu dever proteger ela. Finalmente reunidos com a Maria, podemos voltar na parte da geladeira, que tem uma chave muito importante lá dentro, para nós podermos avançarmos nesse jogo e podemos chegar na parte térrea e sairmos finalmente do hospital. Você não consegue abrir? Sim. Maria, me dá uma mão aqui. Ah, qual é, James? Você devia ser o homão por aqui. Como uma garota como eu pode ajudar? O que é isso? É tão fofinho, não acha? Aqui, James. Pega pra você. Obrigado. Mas infelizmente as coisas não vão ser fáceis assim. Ainda mais que tem uma parte muito difícil agora, que o Pyramid Head vai aparecer perseguindo o James e a Maria. No caso, você, se quiser proteger a Maria, tem que parar várias vezes e tentando acertar o Pyramid Head e não acertar um tiro nela, porque se você der um tiro nela, ela vai morrer. Abra! James! James! Não! James! Não! Maria! E nessa hora, Maria morre. Como se não bastasse os tormentos estarem voltando toda hora pra cima do James, ele tem que reviver uma pessoa muito parecida com a sua esposa morrer na sua frente, sem poder se defender, sem poder fazer nada, simplesmente ver a vida saindo dos seus olhos. Mesmo com esse trauma mais uma vez revivido, James se levanta porque tem que procurar por Mary, chegar no Lakeview Hotel e ver aonde está a sua esposa. Então agora ele vai ter que voltar para a cidade que ele chegou, na parte da entrada, agora tudo à noite transformado, e ele vai encontrar um outro tipo de inimigo quando ele passar pelos pisos de metal que vão fazer a conexão desta parte da cidade com a que ele chegou. E esse inimigo que está andando na parte de baixo se chama Mandarim. Mandarim simboliza o sentimento de uma incompreensível angústia. E mais uma vez com alguns traços femininos, relembrando mais uma vez na cara do James a agonia da sua esposa. Ele pegando vários documentos e procurando de novo no Rosewater Park, ele consegue encontrar a chave do centro histórico de Silent Hill. E entrando agora ali, nós vamos para a parte mais antiga de Silent Hill e lá tem uns quadros muito importantes, principalmente um quadro do Pyramid Head, que tá ali exposto como se fosse um museu e seria a representação de um executor, como se fosse alguém responsável para executar as penas ou a morte de alguma pessoa. Então essa representação da culpa do James está no Pyramid Head do tipo, ó, eu sou culpado e esse cara que tem que me condenar, porque ele é o executor que ele viu nesse quadro. Então essa representação dele se sentir culpado, dele merecer uma punição, e ele acaba vendo o Pyramid Head. Mas isso é um retrato de coisas do passado de Silent Hill também, da parte histórica principalmente, vendo como eram os executores ali daquela região.
Principalmente porque eu falei pra vocês, a cidade era muito antiga e ali já foi terra sagrada de vários povos nativos e também de colonos que vieram estabelecer novas leis, e aí com eles vieram executores da lei ou executores que acabaram punindo as pessoas por seus crimes. E falando em punir as pessoas por seus crimes, agora vai ter um negócio bem interessante. Essa parte histórica vai levar o James para um lugar um tanto quanto diferente. A gente não tá indo para um museu, nós estamos indo para uma prisão. A parte da prisão ela é muito emblemática e importante porque vai mostrar como se a gente estivesse entrando na mente do James cada vez mais fundo. Os buracos que nós vemos ao decorrer do jogo e agora que vão aparecer vários para a gente poder pular indo mais e mais embaixo, representam a gente cavucando a mente do James. E também a cidade mostrando para ele que vai entrar cada vez mais dentro do seu subconsciente, revelando seus traumas e seus passados e agora mostrando na cara dele tudo o que aconteceu. E chegando realmente no pátio da prisão, nós encontramos o Eri, só que dessa vez ele tá com um revólver na mão e ele não aparenta mais ser tão amigável assim. Matar uma pessoa não é lá essas coisas. Bota a arma na cabeça e... pô! Você o matou? Mas não foi minha culpa! Ele me forçou a isso! Calma, Ed. Diga-me o que aconteceu. Aquele cara! Ele merecia! Eu não fiz nada! E ele veio atrás de mim! Além disso, ele tava me zoando pelo jeito que me olhava. Igual aquele outro. Só por isso você o matou? O que tu quer dizer com só por isso? Ed, você não pode simplesmente matar alguém por causa da maneira que ele olhou pra você. Assim, por que não? Até agora eu só deixei as pessoas pisarem em mim. Assim como aquele cachorro idiota. Ele merecia também. Ed... Eu tô só te zoando, James. Ele já tava de bota batida quando eu cheguei. Mas enfim, já vou indo. Você vai lá sozinho? É. Ed... Agora finalmente temos a revelação do caráter do Ed. Ed é um cara que acabou matando um cachorro simplesmente porque acabou atazanando a vida dele. E com isso ele acabou fugindo da responsabilidade e acaba colocando a culpa em todas as coisas que ele encontrar. Seja porque zoaram ele, seja porque falaram mal dele ou do jeito que olharam, enfim, ele não tá nem aí e começa a mostrar o seu caráter mais psicopata. Esse sentimento de frustração, de não ser aceito e mais a raiva de ver as pessoas fazendo coisas ruins com ele, acabou fazendo ele ter vingança, um sentimento meio bizarro de vingança na verdade, onde ele acaba atirando nesse cachorro e vai acontecer mais explicações a respeito do que rolou com ele, mas muito possivelmente não só por ter atirado no cachorro pode ter dado o sentimento de culpa, mas também por conta de estar sendo extremamente violento, e ele matou agora uma pessoa como se não fosse nada, mas vira e mexe vem sempre esse negócio de jogar a culpa nos outros e pode ser essa culpa que acabou levando ele para Silent Hill. Nós não vamos encontrar com o Ed tão cedo porque agora a gente vai ter que sobreviver à prisão de Silent Hill. A Toluca Prison ela é conhecida por ter várias coisas bizarras acontecendo dentro dela, como algumas criaturas presas que você consegue atirar mas não dá nenhum tipo de dano e não dá para matar elas ali dentro, mas dá para ver o James apontando a arma, por exemplo. E é claro, novamente, os traumas do James, as Lying Figures aparecendo em todos os corredores. Nós conseguimos passar por essas coisas bizarras abrindo mais um buraco. Novamente, a representação de indo cada vez mais a fundo na mente do James. E descendo cada vez mais a loucura, pode ser que o Ed tenha ido para o caminho dele, a cidade ter mostrado os traumas e pesadelos dele, pois agora nós vamos ver a parte do James. Chegando num lugar que parece um apartamento barra casa,
mas um corredor meio esquisito, na verdade. Esse lugar não faz muito sentido e é até chamado de O Labirinto, que é como se fosse o labirinto mais profundo da própria mente do James. E andando por esses corredores absurdos e bizarros, nós reencontramos uma pessoa muito importante. Você está viva! Maria! Eu pensei que aquela coisa tivesse matado você. Você se machucou muito. De jeito nenhum, bobinho. Maria, aquela coisa esfaqueou você. Tinha sangue por toda parte. Me esfaqueou? O que você quer dizer? Ele nos perseguiu até o elevador, então... James, do que você tá falando? Um pouco antes, você não se lembra? James, querido, aconteceu alguma coisa com você? Depois que a gente se separou naquele longo corredor? Você tá me confundindo com outra pessoa? Ah, você sempre foi tão esquecido. Lembra daquela vez no hotel? Maria? Você disse que levou tudo, mas esqueceu aquela fita que a gente fez. Eu me pergunto, será que ainda tá lá? Como você sabe disso? Você não é a Maria. Eu não sou sua Mary. Então, você é a Maria? Eu sou. Se você quer que eu seja. Tudo que eu quero de você é uma resposta. Não importa quem eu sou. Mas eu tô aqui por você, James. Vê, eu sou real. Você quer me tocar? Eu não sei. Vem me buscar. Não posso fazer nada através dessas barras. Ok, fica aí. Eu chego aí logo. Se lembram que eu falei pra vocês que James, Ed e Angela, eles têm algo em comum. Eles foram convidados para Silent Hill. Só que no caso, a Maria, ainda mais pelo seu cenário Born from a Wish, ela nasceu em Silent Hill. Ela é da cidade. Mas talvez não do jeito que vocês estejam imaginando. Pois, se vocês perceberam, tem algo de muito errado com ela, pois o Pyramid Head matou ela naquele corredor do hospital. Então agora, como que ela tá de boa, tranquila, como se nada tivesse acontecido? Bom, se o próprio nome do cenário que você joga com a Maria não for uma dica já grande pra você, que é nascida de um desejo, bom, vocês vão perceber ao decorrer ainda de mais algumas cenas o que é a Maria. Pois agora o James tem que dar a volta pra tentar tirar ela daquela parte que tá com as barras que a gente acabou de ver ela. Mas no meio do caminho nós vamos encontrar a Angela e ela não está nada bem. Essa criatura que estamos vendo se chama Abstract Daddy, ou o pai abstraído. Ele tenta com seus golpes chegar e ficar por cima da sua vítima, ainda assim tendo representações da própria Mary, que é aquela coisa da boca, de falar e estar numa cama, mas também misturado com o tormento da Angela, pois justamente a metáfora desse bicho é que é o pai ideal. Bom, ainda mais por conta do que vai acontecer depois dessa batalha, vamos ter claramente o que aconteceu com o passado da Angela. Você está bem? Vai, sai! Não! Angela, relaxa. Não manda em mim! Não estou tentando mandar em você.
Então o que você quer? Ai, porque você só tá tentando ser legal comigo, né? Mas eu sei o que você tá fazendo. É sempre o mesmo. Você só tá atrás de uma coisa. Não, isso não é verdade. Você não precisa mentir. Vá em frente, diga. Você poderia simplesmente me forçar. Bater em mim. Que nem ele sempre fazia. Você só se preocupa com você mesmo. Seu porco nojento. Ângela. Não me toca! Você me dá nojo! Você disse que a sua esposa Mary estava morta, né? Sim. Ela estava doente. Mentiroso! Eu sei sobre você. Você só não queria mais ela por perto. Você só deve estar com outra pessoa. Isso é ridículo. Eu nunca... Agora a verdadeira face da Angela é revelada. Ela acabou matando o próprio pai. Que nem vocês viram, o pai dela abusava dela quando ela era mais nova e depois ela acabou conseguindo ter forças e matar o próprio pai. Ela então, sendo vítima de um abuso, não sabendo como lidar com isso ou como seguir em frente, ela acabou entrando nesse ciclone da sua mente, onde ela não consegue mais se livrar da culpa, justamente porque ela matou uma pessoa da família e essa culpa a consumiu por dentro. Então, esse sentimento todo tempestuoso dentro dela pode ter levado a ir para Silent Hill, tentando achar conforto, talvez ficando com a sua mãe. E o motivo que ela fugiu de casa, que eu falei no começo do vídeo, foi justamente por causa dos abusos do seu pai. Então é uma mistura, o bicho que nós enfrentamos agora, onde existe a parte do que o James está vendo ainda a respeito da sua esposa, mas o que a Angela tá vendo vai saber que tipo de bicho que é. Mas muito provavelmente o tormento que tá saindo de dentro dela, a escuridão do seu coração, deve ter transplantado naquela criatura. E como se não bastasse nós acabarmos de ver isso, a gente tem que passar por um puzzle muito difícil que é dos enforcados, e finalmente conseguimos chegar aonde está a Maria. Maria? Maria. 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 Maria, não. O que aconteceu com você? Por quê? Por quê? Mary. Maria morre mais uma vez. Bom, muita gente vai ter a teoria de que ela seria um fantasma ou algo do tipo, ou a alma da Mary. Descartem isso porque não tem nada a ver com esse tipo de situação. Isso porque, que nem eu tenho falado desde o começo, a cidade só está mostrando os traumas e os pesadelos que o James teve ao decorrer da sua vida. Ainda mais dos 3 últimos anos que ele viveu com a sua esposa, que ficou acamada e ficou doente, passou por tudo aquilo que nós já vimos ao decorrer do jogo, e agora aconteceu mais uma vez. O que resta novamente pro James é chamar o nome da sua esposa para ver se ela tá realmente naquele hotel. Porém, no meio do caminho, agora Ed, que está completamente consumido pela loucura da cidade, e também tudo que ele viveu, agora vai ser jogado para cima do James.
Ed, o que você tá fazendo? O que parece que é? Ele sempre vivia pisando no meu saco. Seu gordo pedaço de merda nojento. Você me dá nojo. Gordão, você é só um desperdício de carne. Você é tão feio que nem sua mãe te ama. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu não seja nada além de um gordo pedaço de merda nojento. Mas quer saber? Não importa se você é inteligente, burro, feio, bonito. É tudo a mesma coisa depois que morre. E os mortos não riem. De agora em diante, se alguém zombar de mim, eu vou matar. Simples assim. Ed, você enlouqueceu. Eu sabia. Você também. Você também é igual a eles, James. Ei, eu não quis dizer nada. Não, irmão, eu entendo. Você esteve rindo de mim esse tempo todo, não é? Desde que nos conhecemos. Eu te mato, James! Você sabe o que isso faz com você, James? Quando você é odiado, irritado, cuspido, só por causa da sua aparência. Depois de todo mundo rir de você e da sua maldita vida. Foi por isso que eu fugi depois que matei aquele cachorro. Fugi como uma garotinha assustada. Pois é, eu matei aquele cachorro. Foi divertido. Ele tentou mastigar as próprias entranhas. E depois morreu enrolado que nem uma bola. Aí o cara veio atrás de mim. Eu atirei nele também, bem na perna. Ele chorou mais que o cachorro. Vai ser difícil pra ele bater uma bolinha com o que sobrou daquele joelho. Você acha que não há problema em matar pessoas? Você precisa de ajuda, Ed. Não vem bancar o santinho comigo, James. Essa cidade também te chamou. Você e eu somos iguais. Não somos como as outras pessoas. Não sabe disso? Vamos dançar! Todo esse sentimento de culpa, mas também se vingando das pessoas que o fizeram mal, acabaram levando Ed à loucura, a dar um tiro no próprio joelho do cara que era dono do cachorro que o irritava. Ele é foragido da polícia, ele acabou indo para Silent Hill, muito possivelmente para tentar achar o cara que estava atazanando ele, não dá para saber direito. Os motivos não são tão claros do porquê que o Ed está ali. Pode ser porque ele fugiu justamente da onde ele estava e acabou tentando chegar ali em Silent Hill, talvez um acerto de contas, não dá pra saber o que é exatamente. Mas muito possivelmente é o sentimento da culpa de ter atirado no cachorro e também na perna daquele cara. Ed? Ed? Eu matei um ser humano. Um ser humano. Mary. Você realmente morreu há 3 anos. E o mais interessante é o James ficar falando no final: poxa, eu matei um outro ser humano, eu tive que pará-lo, senão ele ia me matar. Guardem muito bem isso. O James, ele fala: eu matei um ser humano, e ele fica completamente transtornado com isso. Pois bem, depois de ter enfrentado o Ed, nós vamos agora passar pelo Toluca Lake e chegarmos finalmente no Lakeview Hotel. O hotel aparentemente está intacto, não tá com influência de nada, tá? As coisas ainda meio que arrumadas até, tirando um quarto ou outro que vai estar bagunçado, mas o mais interessante é que outra pessoa também está aqui, e que dá até um susto no James quando a gente encontra ela no restaurante.
Eu te assustei? Sim, você conseguiu. Você está aqui para encontrar Mary, não é, James? Bem, você encontrou? Não. É por isso que você está aqui também? Ela está aqui, não tá? Se você sabe onde ela tá, por favor, me diga. Eu estou tão cansada de andar. Eu gostaria de saber. Mas ela disse na carta. Que carta? Quer ler? Mas não conta pra Rachel, tá bom? Quem é Rachel? Ela era nossa enfermeira. Eu tirei isso do armário dela. Laura, quantos anos você tem? Eu fiz 8 semana passada. Então, Mary não poderia ter morrido há 3 anos. Ela realmente poderia estar aqui? Esse é o lugar lindo e tranquilo de que ela estava falando? Eu e a Mary falamos muito sobre Silent Hill. Ela até me mostrou algumas fotos. Ela realmente queria voltar. É por isso que tô aqui. Talvez você consiga se ver outra carta. Aquela que a Mary... Hã? Eu acho que eu deixei cair. Laura. Eu preciso encontrar ela! Laura! Que nem eu falei pra vocês, a Laura, ela é realmente inocente e ela está procurando pela Mary, por conta do que elas passaram no hospital juntas na época que ela estava internada. Eu sei que existe uma confusão temporal, justamente porque o James, e que eu falei pra vocês já, ele tá com a cabeça zoada. Talvez a Laura realmente falou as coisas corretas e o James, ele é o cara que tá na ilusão aqui. Já falei isso desde o começo desse vídeo, que o cara tem o psicológico quebrado. Então ele tá se forçando a acreditar em algumas coisas que não são a verdade. Por exemplo, da esposa que está morta, ele sabe que está morta e mesmo assim ele foi atrás dela. Mas aqui o mais importante desse hotel é procurar a fita que eles gravaram juntos e justamente encontrar a entrada do apartamento 302. Pois chegando no 3º andar tá tudo bloqueado e a gente tem que fazer agora todo o hotel, os puzzles, encontrar outras criaturas. Na verdade, são coisas que a gente já viu e criaturas que já enfrentamos. Então por aqui é só realmente seguir caminho até chegar no quarto 302, aonde James e Mary tiveram o último momento de felicidade juntos. Você tá gravando de novo? Ah, por favor. Eu não sei porquê, mas eu amei esse lugar. É tão calmo. Sabe o que eu ouvi? Que toda essa área aqui era um lugar sagrado. E eu consigo ver porquê. É uma pena ter que ir. Promete me trazer aqui de novo, James?
Mary. Então aí está você, James. Você achou a carta? Você encontrou a Mary? Se não, vamos embora logo, tá bom? Laura. Mary se foi. Ela está morta. Mentiroso! Isso é mentira! Não. Isso não é verdade. Ela morreu porque ela estava doente? Não. Eu a matei. Seu assassino! Por que você fez isso? Eu te odeio! Eu a quero de volta! Me dê ela de volta! Eu sabia! Você não se importou com ela! Eu te odeio, James! Te odeio, te odeio, te odeio! Ela estava sempre esperando por você. Por quê? Por quê? Desculpa. Aquela Mary que você conheceu não está aqui. Laura, me perdoe. A verdade finalmente é revelada. James matou a própria esposa. Caso você não tenha entendido o que está acontecendo na fita, James acaba sufocando a própria mulher enquanto ela estava doente. Talvez em uma das visitas que o doutor permitiu que ela fosse para casa, talvez para ficar um tempo com o James ou sair um pouco do ambiente do hospital, James mata a própria esposa. Ele ficou consumido por essa culpa de ter matado a própria mulher e ele criou uma ilusão na cabeça dele de que talvez ela estaria viva em Silent Hill. Tudo que nós vimos é reflexo de uma mente atormentada pela culpa de ter feito algo com o amor da sua vida. E tudo porque ele não soube lidar com a doença da própria esposa. Mas também os médicos não tinham mais nenhum tipo de esperança para ele e ele não sabia mais o que fazer. E por isso que ele acreditou que a Mary estaria viva em Silent Hill, por conta do culto, da ressurreição, de que talvez ela pudesse ressurgir nessa cidade. Mas não foi muito bem isso que a cidade entregou para ele. E falando de entregar, a Maria está falando com ele pelo radinho que nós coletamos lá no começo do jogo, pedindo socorro, dizendo que ela precisa do James mais do que nunca. A Laura, ela já foi embora, então não tem o que ela fazer ali, e agora o James vai ver aonde deve estar a Maria. Uma coisa interessante que você, explorando mais o lugar, já que o Lakeview Hotel é um lugar de memórias, você percebe também que o hotel começou a mudar. As portas começaram a ficar fechadas e a parede começa a ficar com aspecto derretido. Isso porque o hotel sofreu um incêndio há muitos anos atrás e na verdade o que nós estamos vendo é mais uma ilusão para fazer a memória do James lembrar do que aconteceu no hotel. Mas andando pelas salas nós podemos chegar numa sala específica que vai ter uma outra memória do James. Mary vai morrer. Você só pode estar brincando. Eu realmente sinto muito. Mas você é médico. É seu trabalho curar as pessoas. Como você pode simplesmente deixar ela morrer? Por favor, se acalme. Eu juro que como seu médico, eu estou tentando fazer o que eu posso. Mas, ainda assim, não tem nenhum tratamento efetivo para o que ela tem. Quanto tempo ela tem? Eu temo dizer que eu não tenho certeza. 3 anos no máximo. Talvez 6 meses. É impossível de ter certeza.
é a notícia que ninguém gosta de receber, que o tratamento não tem cura e que ela teria 6 meses ou 3 anos de vida. Não daria para ter certeza, justamente porque a época também do jogo, os tratamentos eram bem precários. Pelo que dá a entender, o Silent Hill ele é mais ou menos da década de 70 a 80, sendo o Silent Hill 2 bem na época da década de 80. Então pode ser que realmente não tinha tratamento para o que a Mary tinha. O James então decide seguir viagem, ainda trazendo essas coisas à tona, mas agora nós temos o desfecho de mais uma personagem. Você pensa que pode me salvar? Você vai me amar? Vai cuidar de mim? Vai curar toda a minha dor? Me devolve a faca. Não, eu não vou. Tá guardando pra si mesmo? Não, eu nunca me mataria. Está quente como um inferno aqui. Você também vê? Pra mim, é sempre assim. Angela se entrega às próprias chamas. A vida dela sempre foi um inferno. Ela não consegue achar a sua mãe e ela agora está sendo consumida pelo incêndio que aconteceu no hotel em algum tempo do passado. Basicamente, ela se entregou à loucura, ela não tem como ter salvação mesmo e, pelos próprios criadores do jogo, aparentemente ela morre na cidade. Não sabemos se é pelas chamas, não sabemos se é de alguma outra coisa, mas aparentemente é desta forma que vocês estão vendo. Então agora vocês têm os 3 paralelos. Ed, ele foi para a cidade justamente pela culpa de ter atirado no cachorro e ter atirado na perna de um homem. Angela foi para Silent Hill também pela culpa de ter matado o próprio pai. E James foi para Silent Hill pela culpa por ter matado a própria esposa. Mas calma, que ainda assim o James não está liberto dessa culpa, tem mais coisas pra gente ver. James! Pare! Deixa ela em paz! Deixe nós dois em paz! Pare! Eu estava fraco. Era por isso que eu precisava de você. Precisava de alguém para me punir dos meus pecados. Mas isso acaba agora. Eu sei a verdade. Agora é hora de acabar com isso. É finalmente a hora do James enfrentar a sua punição. Os executores, que ele mesmo acabou sendo atormentado durante o jogo todo, acabaram de matar a Maria mais uma vez. E agora ele vai tentar se livrar dessa culpa e se livrar desses executores na base da bala. Mas isso representa agora que o personagem ele está encarando a verdade. Ele queria ficar se punindo, se culpando ou tentando achar alguma saída, mas é justamente encarando a realidade
possibilidade que ele pode se levantar dessa loucura que ele acabou entrando. Ele acaba conseguindo enfrentar os dois executores e seguir para a próxima parte. Agora tem um negócio bem interessante que muitas pessoas pulam e que vai trazer muita luz a respeito do relacionamento do James e da Mary. É uma memória que nós encontramos neste corredor, onde os dois começam a conversar e vai explicar muita coisa. Mary, O que você quer, James? eu trouxe algumas flores pra você. Não quero nenhuma maldita flor. Só vai logo pra casa. Mary, o que você tá dizendo? Olha, eu tô nojenta. Eu não mereço flores. Por causa dos remédios e da doença, eu pareço um monstro. O que você tá olhando? Dá um fora daqui! Me deixa em paz. Eu não sirvo pra mais ninguém. De qualquer jeito, eu vou estar morta mesmo. Talvez hoje, talvez amanhã. Seria mais fácil se eles me matassem. Mas eu acho que o hospital tá tendo um bom lucro comigo e eles querem me manter viva. Você ainda tá aqui? Eu disse pra você ir. Você é surdo. E não volte mais. James, espera. Por favor, não vai. Fica comigo. Não vai embora. Eu não quis falar aquilo. Por favor, James. Me diz que eu vou ficar bem. Me diz que eu não vou morrer. Me ajuda. James sempre foi bom com a Mary. É muito estranho ver que muitas pessoas tiram conclusões a respeito do James, sendo que a doença foi o que acabou matando esse relacionamento. Não só transformando a Mary num monstro, pois justamente o desespero de uma pessoa sabendo que ela vai morrer daqui um dia ou dois, ou vai saber quando, traz qualquer pessoa à beira da loucura. Ainda mais que você não está pronto para dizer adeus e teve momentos felizes com a pessoa que você mais amava na sua vida. E o James sempre tratou ela bem. Nunca é mostrado que ele fez alguma coisa de errado, ou de que ele era tarado, de que ele só queria alguma coisa a mais sempre com ela. Eles sempre viveram felizes. Foi a beira da loucura, foi o desespero que levou esse casal ao fim. James acabou tomando uma das atitudes mais absurdas e mais insanas que ele poderia pensar. Talvez pensando em parar o sofrimento da sua esposa, ou talvez de querer a sua vida de volta. Querer voltar como eles eram antigamente. É uma nostalgia depressiva, mas também uma ilusão de querer achar que você pode viver os dias bons todos os dias. Agora, pessoas, eu tenho que explicar para vocês o seguinte. Eu estou fazendo o final live. Não é o final canônico, não é o final que as pessoas mais gostam, é o final que eu gosto. Por isso, a próxima cena, ela é diferente dependendo das suas atitudes que você fez no jogo. O jogo, ele possui vários finais, mas segundo o próprio Masahiro Ito, que é o diretor criativo que fez os designs tanto dos personagens quanto dos monstros, ele gosta do final In Water e também do Live. Mas eles acabaram criando 4 finais canônicos justamente para depender do que você fizer, e os 4 finais são canônicos. Cada um com a possibilidade diferente do que o James pode ter enfrentado. Então, não existe uma sequência para Silent Hill 2. Tudo vai depender de como você jogou. E agora, vamos para o final em que a gente vai se encontrar com a Maria. Mary! Quando você vai parar de cometer esse erro? Maria tá morta. Você a matou. Maria? É você. Mas eu não preciso mais de você. O quê? Você deve estar brincando. Mas eu posso ser sua. Voltar aqui pra sempre pra você. Eu nunca vou gritar com você ou fazer você se sentir mal. É isso que você quer? Eu sou diferente da Mary. Como você pode me jogar fora? Eu entendo agora. É a hora de acabar com esse pesadelo. Não! Eu não vou deixar! Você também merece morrer, James!
Maria finalmente revela sua verdadeira forma. Ela é uma criação da cidade, aproveitando que o James, totalmente torturado pelo seu passado e pelo seu psicológico quebrado, acaba criando Maria, nascida de um desejo. Isso tudo por conta de pôsteres que ele viu lá no começo do jogo a respeito de uma mulher, e isso já estava começando a ser projetado, o desejo dele querer ver a mulher de novo, a esposa dele no caso, e aí então a cidade acaba criando essa mulher, renascendo ela meio que diferente, ainda assim sendo uma cria da cidade de Silent Hill. Então, para falar para vocês, Maria não é real, nunca foi, é uma projeção da mente do James, do desejo dele de querer ter a mulher de volta, e a cidade entrega isso pra ele. Tanto que, novamente, é os mesmos simbolismos. Uma mulher na cama, totalmente deformada, travada naquela cama. Tanto que tem a cama até ali representando o último lugar que ele viu a própria esposa. E também ser uma mulher que solta como se fosse um tentáculo, como se fossem as palavras dela, das coisas que ela falava enquanto estava doente e que torturaram o psicológico do James. Dando um fim a esse monstro que foi criado pela cidade, James então consegue ter mais uma memória com a sua esposa. Mary. James. Me perdoe. Eu te disse que queria morrer, James. Eu queria que a dor acabasse. Foi por isso que eu fiz isso, querida. Eu simplesmente não conseguia ver você sofrer. Não. Isso não é verdade. Você também disse que não queria morrer. A verdade é que eu odiei você e queria você fora do caminho. Eu queria minha vida de volta. James, se isso for a verdade, então por que você parece tão triste? Mary. James. Por favor. Por favor, faça algo por mim. Continue com a sua vida. Agora eu vou passar brevemente sobre os finais de Silent Hill 2. O primeiro final, In Water, é justamente o mais queridinho da galera e também do próprio Masahiro Ito, que fez os concepts e o design do jogo. Basicamente, também revela nesse final que o James sempre carregou a mulher dele. Não, eu não tô falando de forma metafórica não, eu tô falando realmente. Aparentemente, os próprios criadores falaram que o corpo da mulher já pode estar dentro do carro do cara desde o começo do jogo. Ou seja, ele criou tanto uma ilusão, tanto negócio louco na cabeça dele, que esse In Water é praticamente para significar que ele colocou o corpo da mulher no carro e ele joga o carro com ele dentro no Toluca Lake. Ou seja, ele queria tirar sua própria vida junto com a esposa no lugar que eles mais foram felizes. O outro final é justamente o Maria, onde aqui você tem que ficar mais perto dela, visitar ela várias vezes, deixar ela mais perto de você, protegê-la de ataques de monstros e também evitar que o Pyramid Head batesse nela naquele corredor gigante. É você mostrando pro jogo que o James quer realmente a Maria, essa criação nova da cidade. O outro final que temos também é o Rebirth. Esse você tem que ter zerado o jogo pela primeira vez para você poder pegar os novos itens que são destrancados durante a fase. É como se fosse um New Game Plus, onde justamente o conhecimento que o James tem sobre a cidade a respeito do culto, aquela coisa da ressurreição, ele tenta fazer o ritual para fazer com que a Mary volte à vida. Pegando os itens certos, tudo mais, e tendo, né, esse conhecimento, ele vai justamente no Toluca Lake com o corpo da esposa para tentar fazer com que ela volte à vida. Tem outros dois finais que são meio que zoeira, que é o final alienígena, o UFO Ending, e tem o final cachorro, que também você consegue no New Game Plus.
E o final que eu fiz é o Live. Live é justamente o final que ele supera a perda da esposa, ele entende as dores do passado, entende tudo o que aconteceu, e ele se liberta de uma vez por todas de tudo que eles passaram juntos. Tanto as memórias boas e ruins, ele acaba deixando isso para trás e vai sair da cidade, agora liberto pelas memórias, deixando os traumas e problemas e tendo a chance de ter uma nova vida. Nos meus sonhos mais inquietos, eu vejo essa cidade. Silent Hill. Você me prometeu que me levaria lá de novo algum dia, mas você nunca levou. Bom, eu tô sozinha lá agora, no nosso lugar especial, esperando você. Esperando por você vir me ver. Mas você nunca veio. E então eu espero, embrulhada no meu casulo de dor e solidão. Eu sei que eu fiz uma coisa terrível pra você. Algo que você jamais vai me perdoar. Eu queria poder mudar isso. Mas eu não posso. Eu me sinto tão patética e feia deitada aqui, te esperando. Todos os dias eu olho para as rachaduras do teto e tudo que eu consigo pensar é o quão injusto é tudo isso. O doutor veio hoje. Ele me disse que posso ir para casa para ficar pouco tempo. Não que eu esteja melhorando. É só que talvez seja minha última chance. Acho que sabe o que quero dizer. Mesmo assim, eu tô feliz por poder ir para casa. Eu sinto tanto a sua falta. Mas eu tenho medo, James. Eu tenho medo de que você não queira que eu vá para casa. Quando você vier me ver, vou poder dizer o quão difícil é isso para você. Eu não sei se você me odeia ou se tem pena de mim. Ou talvez eu apenas enojo você. E eu sinto muito por isso. Quando eu percebi que eu ia morrer, eu só não queria aceitar. Eu tava tão furiosa o tempo todo. Eu descontava em todos que eu amava. Especialmente você, James. E é por isso que eu entendo, caso você me odeie. Mas eu quero que você saiba, James, que eu sempre vou te amar. Mesmo que nossa vida juntos tenha que acabar assim, eu ainda não trocaria isso pelo mundo. Nós tivemos vários anos maravilhosos juntos. Bom, essa carta já tá comprida demais. Então, eu vou dizer adeus. Eu pedi pra enfermeira te entregar isso depois que eu morrer. Então, isso quer dizer que se você tá lendo, é porque eu já morri. Eu não posso pedir pra você se lembrar de mim. Mas eu não vou aguentar se você me esquecer. Nesses últimos anos, desde que eu fiquei doente, eu sinto muito pelo que eu fiz a você, a nós.
Você me deu tanto e eu fui incapaz de retribuir qualquer coisa pra você. É por isso que eu quero que você viva a sua vida. Faça o melhor pra você, James. James. Você me fez feliz.